Meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, estamos de volta no nosso canal EBD Adelve, pois é, para trazer aqui mais uma lição, onde iremos apresentar algumas prévias, com certeza deixar aqui algumas pautas para os nossos queridos, lindos e perfumados professores e professoras do nosso ministério e amigos que nos acompanham aqui no canal EBD Adelve. Então, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário, pastor José Francisco, este que vos fala, ou J. Silva, se vocês preferirem. Pois bem, queridos, estamos de volta para trazer aqui mais uma prévia da lição de número 3 agora. Então, ela traz para a gente um título bastante interessante. Pois é, o perigo do ensino progressista. Esse é o título da nossa lição. Mais uma pergunta, o que é progressista, pastor? Veja bem, de progressista, que deriva de progresso, nasce o progressismo. E quando se torna progressismo, obviamente deixa de ser praticamente apenas progresso para se tornar quase que uma seita, onde o progresso é a base de sustentação dessas pessoas que acreditam somente nessa linha divisada ou nessa visão somente. Pois bem, progressismo, senhoras e senhores, refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, pois é, sociais e econômicas, cuja base é a ideia, tá, do progresso, literalmente, tá? E é claro, esse progresso, ele é entendido ou subentende-se como um avanço científico, tecnológico, econômico e também comunitário. Veja bem essas citações aqui, né? Avanço científico, avanço tecnológico e avanço econômico e ainda o comunitário. Isso aqui é muito importante a gente observar. E é claro que essas áreas apresentadas aqui tornam-se vitais literalmente para o aperfeiçoamento, o desenvolvimento, o crescimento da humanidade, literalmente, ou seja, da condição humana. Isso é progressismo, ok? Desse progressismo a gente entra para falar sobre progressista. Mas, veja bem, quando a gente vai para a raiz e observa somente o termo progresso, a gente não pode automaticamente dizer que o progresso é ruim, até porque na nossa bandeira escrita está ordem e progresso, ok? O problema são os progressistas. Eles se tornam materiais demais da conta. São legalistas, pois é. E esse tipo de pensamento acaba esfriando a fé, afastando o cristão do verdadeiro conceito de vida pautado e centrado na Bíblia e em Deus. E quando isso acontece, essa pessoa se torna mais materialista do que espiritual. Por isso, o perigo. Mas vamos ao que interessa, né? Eu te convido a permanecer aqui comigo até o final, como eu sempre digo, né? Chama o pessoal, senta no sofá, prepara a pipoca e fica comigo até o final. Mas eu não agradeci, então eu preciso agradecer. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Aos meus líderes aí à frente da nossa EBD Adelve, nossa irmã Deise, pastor Ricardo, as secretárias que os ladeiam aí com toda a propriedade, nossa irmã Luciana Salles e nossa irmã Célia Ferreira. Pois é, beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e, é claro, o nosso pastor presidente também, pastor José Carlos. Pois é, pastorzão, muito obrigado. Enfim, a todos que nos acompanham aqui, os professores já citados, professoras, muito obrigado. Amigos que nos acompanham aqui de outras igrejas, denominações, seguidores aqui do canal, muito obrigado. Eu costumo dizer que a presença de vocês me fortalece. Isso é uma verdade, pode ter certeza.
mas além de me fortalecer, obviamente que fortalece também o canal. E é claro, quando você deixa o seu like, quando você se inscreve, quando você aciona o sininho, você nos ajuda. Então, se você quer nos ajudar, faça isso, deixe o seu like, assine, acione o sininho e fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo sempre, tanto aqui no nosso canal EBD Delvio, cuja pauta é edificar vidas através da palavra, como também lá no meu canal pessoal, pastor J. Silva, cuja descrição é a mesma, edificar vidas através da palavra. E a gente faz isso através das lições com toda a propriedade. Ok? Então vamos para a lição, vamos embora. Lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Vem comigo, vamos embora. Texto áureo, o mesmo está pautado aqui na carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, ratificando, segunda epístola de Paulo a Timóteo, ok? Diz assim o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo bonito, né? Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: os ensinos, olha só, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. Que coisa, né? Tornando-as meras militantes de causas sociais. Que coisa, né? Assustador isso aqui. Mas é uma verdade, né? Esse progressismo visa desconstruir a fé cristã. E a gente vê isso com toda a propriedade, né? O cunho mais materialista tem se apropriado dos seres humanos. A espiritualidade tem ficado cada vez mais distante dessas pessoas. Isso não pode acontecer com os cristãos, mas por incrível que pareça, tem uma turma aí de crentes progressistas, né, ensinando liberalismo, teologias adversas, e a gente vai ver isso aqui na lição. Vem comigo, continuando, saindo aí então da nossa verdade prática, a gente se depara com ela. Ela quem? A nossa leitura diária. Gosto muito dela, né? Passei a gostar com toda a propriedade. A primeira descrição aparece aí, olha o que o autor vai dizer: as escrituras advertem o cristão a viver em santidade. As escrituras advertem, chamam a atenção do cristão a viver em santidade. Por quê? A pauta que ele usa como referência bíblica, né? A primeira epístola, segundo escreve São Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 15 e 16, faz referência também a Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Só que lá, Deus está chamando a atenção da congregação israelita. Por meio de Moisés, ele diz ao povo: diga ao povo para se santificarem, porque eu sou santo. Ou seja, lá ele usou Moisés para dizer isso. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Pedro é usado para dizer isso à sua igreja. Então, obviamente, a mesma exigência de lá é a mesma de cá com toda a propriedade. Por que, pastor? Escrito está na carta aos Hebreus uma palavra também que merece muito a nossa atenção, já que estamos falando dessa condição de santidade. Escrito está: segui a paz e a santificação. Observe isso. E a santificação, porque sem a qual ninguém virá a Deus. Por que eu tenho que me santificar? Pois é, está respondido. Bom, a segunda, a Bíblia é a única revelação escrita, olha só, escrita de Deus para a humanidade. Existem outros livros por aí, né? Existe um que foi dito que pois é, lá do outro lado, o Alcorão. Temos também um outro livro aí, que é dos ensinamentos das filosofias budistas. Temos outros livros também que aparecem por aí, livros de Mormons, temos lá o Evangelho segundo não sei quem. Pois é, temos muitos livros, mas nenhum desses livros citados aqui foi escrito por ordem de Deus. Ao contrário de todos esses livros aí citados,
e muitos outros você pode achar aí através da história. Somente a Bíblia foi escrita sobre a ordem de Deus, sobre a inspiração de Deus através do seu Santo Espírito, que é a próxima descrição. As Escrituras são a verdade plena de Deus dada pelo Espírito Santo. Ou seja, os mais ou menos 40 escritores, pois é, que aparecem aqui dentro de todo o enredo bíblico, dentro dos seus 66 livros sacros, com toda a propriedade, foram inspirados por Deus a escreverem cada uma dessas, apresentações clássicas que compõem aí a Santa Bíblia. Pois é, mas vamos lá, continuando. Ninguém pode acrescentar ou retirar coisa alguma das Escrituras. Jesus amarrou isso aqui, com toda a propriedade. Na verdade, o Espírito Santo, deu essa revelação para João, amarrando essa verdade. Não se pode acrescentar ou tirar. Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. Tem um grupo por aí que fica tirando coisas para tentar encaixar a Bíblia dentro dos seus segmentos. Já fizeram isso aí umas 4 vezes, sei lá quantas vezes fizeram. E agora, recentemente, fizeram também mudança nas Escrituras para preencher a satisfação do ego humano. Pois é. E isso é um perigo, porque Jesus declara na sua palavra que não se pode acrescentar, não se pode tirar, porque automaticamente Deus vai cobrar se isso acontecer. Então, para esses elementos que ficam aí mudando as Escrituras, como aquela pessoa que disse que a Bíblia precisa ser reescrita, tem que reescrever a Bíblia de novo, alguém até já citou lá dentro do clero também, se é verdade, se é mito, a gente não sabe, se é fake news, como diz por aí. Mas uma coisa já foi sugerido que a Bíblia precisa ser reescrita. E aí surgiu aí uma pessoa aí com uma força, querendo forçar a barra. Pelo amor de Deus, vai te catar. Mas vamos lá. Então, Deus vai cobrar desse povo. Por que eles querem fazer isso? Já, inclusive, até tem Bíblia aí, que entra dentro dessa inclusão nova. Pois é. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Deus vai cobrar. Tá tranquilo, gente. Deus vai cobrar, não tem problema não. Eu me assusto? Não me assusto não. Jesus disse que quando todas essas coisas começassem a acontecer, olha para cima, próximo está, pois é, a volta do Senhor. O verão está se aproximando, Jesus está vindo aí, está tranquilo. O importante é a gente ser arrebatado. Mas para isso a gente precisa manter a santidade intacta, ok? Vem comigo. Exortação à igreja acerca da dedicação ao ensino das Escrituras. Olha só, isso aqui é uma pauta tão importante. Quando ele fala aqui sobre exortação, a gente vê isso desde o Antigo Testamento, Deus chamando a atenção do seu povo para ensinarem seus filhos a respeito da lei. Ou seja, nós encontramos na Bíblia um Deus que se preocupa, que os seus servos, seus súditos, aprendam as suas sagradas letras. Por quê? Aprendendo as sagradas letras, aprende-se a viver, aprende-se a obedecer, aprende-se a adorar, aprende-se a amar, aprende-se a respeitar, aprende-se a andar na presença de Deus corretamente. Então, o ensino é fundamental, principalmente nesses últimos dias de confusões esquizofrênicas sofridas aí pelo mundo afora. Pois é, são tantas militâncias, são tantas ideologias, são tantas esquizofrenias, são tantas loucuras que você fica, meu Deus, volta logo, Jesus. Mas a coisa é séria. E aí, para a gente fechar o pacote, é preciso manter-se em comunhão com Deus e permanecer separado das armadilhas do pecado. A gente precisa. Eu preciso disso. Todos nós precisamos. Vocês, professores, precisam passar isso para os nossos alunos. Nossos alunos precisam saberem disso. Isso é importante demais da conta. Pois é, saindo então aí da nossa leitura diária, a gente chega nela. A nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada aqui na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 9.
Porém, fazendo aqui aquela leitura que é de praxe fazer, não tem jeito, a gente tem que ler, até porque é a base de todo o conteúdo da lição, eu percebi aqui duas realidades, né? Dos versículos de número 1 ao versículo de número 5, nós temos uma realidade assustadora. Dos versículos 6 a 9, nós temos uma outra realidade que vai corroborar com os versículos 1 a 6. Lembrando que dos versículos 1 a 6, a gente vai ver aqui uma enxurrada, né, de representações, de elementos que são considerados, segundo o apóstolo Paulo, tá, de homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, tá, ingratos, profanos, tá, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, pois é, sem afeto natural, irreconciliáveis, como eu já disse, tá? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, pois é, e contra essas coisas aqui, tudo isso aqui, o apóstolo chega no versículo de número 5, orientando que devemos nos afastar desses elementos. Pois é, tudo isso a gente encontra dos versículos 1 a 6 e muito mais, claro, com toda a propriedade. Só que dos versículos 1 a 5, do 6 ao 9, nós temos uma outra apresentação um pouco diferente. Só que o que me chamou a atenção aqui foi Janes e Jambres, tá? Que resistiram a Moisés. Ou seja, esses elementos se opuseram a Moisés, foram contra Moisés. Então, automaticamente, eles estão enquadrados, tá, nos segmentos da leitura dos versículos 1 a 5 com toda a propriedade. Temos aqui, então, um exemplo palpável visto, apresentado por Paulo dentro da Bíblia, Janes e Jambres. Pois é, ou seja, nesses últimos dias, nós temos tantos quanto Janes e Jambres em nosso meio, não estou falando lá fora não, em nosso meio, sendo aqueles que estão resistindo aos ensinamentos bíblicos e, é claro, trazendo para dentro da igreja ensinamentos errôneos, heréticos, profanos, dos quais, com certeza, eu digo, repito e afirmo, Deus vai cobrar, o julgamento vai chegar. Pois é, ai de quem aumenta, ai de quem tira. Jesus vai chamar, pode ter certeza. As escrituras não são para ficar aqui sendo mudadas para deleites das minhas vontades. Não está sendo aqui a minha exegese pessoal em evidência. Não, é a vontade de Deus que prevalece. Ai daqueles. Vamos lá, deixa eu sair daí. Fiz aqui uma apresentação bem sucinta para vocês e isso me permite ir para o plano de aula. Eu preciso dar uma passadinha aqui, porque esse plano de aula me chamou a atenção, principalmente aqui na introdução do autor. O autor declara para a gente aqui, vamos lá, observa comigo, o perigo do ensino progressista. Pois é, a fé cristã está sendo literalmente afetada por esse ensino progressista em plena atualidade. Isso aqui já não é uma novidade, não, isso já acontecia na época de Paulo. Pois é, mas hoje, para nós, o que não é novidade não nos assusta. Claro, não devemos, porque sabemos que tudo isso aponta para uma única coisa: a volta de Jesus a qualquer momento, ok? Bom, ele continua dizendo, o ensino progressista, tá? Ele é um perigo, literalmente, à fé cristã bíblica, ok? Fazem parte do seu arcabouço, olha que coisa, fazem parte do arcabouço desse ensino progressista. O que, pastor? Olha o que ele vai dizer aqui, o liberalismo teológico. Na semana passada falamos um pouco sobre isso, né? Pois é, esse liberalismo teológico tem sido aí um ramo assustador para tudo quanto é coisas que não presta fazerem parte do cunho cristão. E diga-se passagem, isso está ficando cada vez mais feio. Mas vamos lá, ensino, né? Um perigo contra o ensino. Vamos lá, o liberalismo teológico, olha só, o teísmo, que está centrado aqui na lição, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? O teísmo
teísmo aberto, a teologia da libertação, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o trabalho de libertação, tá? Isso aqui é outra coisa totalmente diferente do trabalho de libertação, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que entram na casa do Senhor totalmente sobrecarregadas e elas precisam ser libertas, tá? Literalmente, e, é claro, cunhar uma nova vida. Então aqui, esse tipo de libertação não tem nada a ver com essa teologia apresentada aqui. Essa aqui é uma outra linha de visada totalmente diferente do que nós apregoamos, ok? Bom, mas vamos lá. Temos ainda aqui, ele diz o seguinte: bem como suas derivadas, ou seja, como se não bastasse, ainda existem as derivadas, ou seja, os compêndios que entram dentro, tá, desse ensino progressista, dessa teologia, tá, liberalística, teológica com toda a propriedade. Quais são, pastor? Teologia feminista, teologia negra e a mais recente, teologia Queen. Coisa linda, né? Pois é, pastor, você vai falar sobre essa teologia? A gente vai, com certeza, iremos falar sobre essa teologia, sim. Até porque é muito importante a gente fazer essas observações, né? Parece que aquele pastor que entra aí, né, Rodrigo Silva, né, fez até uma apresentação sobre essa teologia Queen. Isso aqui merece muita atenção. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso também. Bom, então, tudo isso aqui faz parte do pacote dessa teologia, né? Desse liberalismo teológico, tá? Impregnado aí pelo progressismo. Falou? Pois bem, queridos, deixa eu sair daí, senão a gente fica preso, né? Aí a gente chega aqui nos objetivos da lição. O primeiro deles, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. São tantos, né? Mas a lição vai nos ajudar a entender isso aqui um pouco mais claro. Número 2, explicar as principais teorias progressistas. Olha que coisa, né? E a terceira, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Bom, primeiro a gente aprende, depois a gente vai aprender como lidar com eles com toda a propriedade. Faz me lembrar do apóstolo Paulo, né? Precisamos defender aquilo que nós cremos, ok? Eu não defendo a Bíblia porque ela não precisa ser defendida por mim. Eu defendo a minha fé naquilo que eu creio em relação à Bíblia e em relação a Deus, ok? Essa é uma pauta literalmente vista aí, tá, pelo segmento teológico que nós denominamos aí de apologética, tá? Tem gente que não gosta, né? Fala que a Bíblia não precisa ser defendida. De fato, ela não precisa. Deus não precisa ser defendido. De fato, Deus não precisa. Até porque quem me defende é Deus. E quem baseia a minha defesa é a sua palavra. Eu creio na palavra, eu defendo a minha fé, eu defendo aquilo que eu creio na palavra. Ok? Mas vamos lá. Saindo daí, então, uma outra pauta que me chamou a atenção, para a gente fechar aí direto com a introdução da lição, é justamente a motivação. Quando a gente chega na motivação, a gente se depara com o perigo das pregações postuladas de boas, com aparência de boas, mas seu enredo está inserido dentro desta desconstrução de valores. Ah, pastor, que é isso? Ué, aquele pastor, volta a falar dele, né? Foi acusado aí porque ele usou uma fala que está sendo taxado como homofóbica, né? Porque ele falou que tinha que matar todo mundo, segundo dizem por aí. Claro que ele não disse isso, obviamente que não. Mas teve alguém que foi lá, né, dentro do seu cunho, em defesa, coitado, né, daqueles que estão sendo ofendidos, agrediu o pastor com palavras. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aonde nós chegamos? Ao cúmulo da insanidade. Né? Isso é o quê? Palavras postuladas com aparência de boas, que defende apenas um grupinho ali, sectarista. Não, queridos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o que isso está acontecendo? Desconstruindo valores na vida dos cristãos, porque enquanto fica essa guerrinha, né, essa falácia de um lado, de outro, acusa daqui, acusa de lá, quem é que é prejudicado? Os cristãos. Uma coisa que eu nunca fui muito a favor, né? Lembra daquele programa de discussões teológicas, né, apresentado aí numa determinada rádio, não convém citar o nome, né? Debate bíblico, e aí entra um elemento com um pensamento teológico diferente do outro e dá o quê? Problema.
problema, choque, sempre vai dar choque. Pelo amor de Deus, gente. E no meio disso os cristãos ouvindo. E aí, vai com quem? Fica com quem? Apoia quem? Apoia quem? Caraca, aquele pastor arrebentou. Não é assim que funciona, querido. Nós não estamos no ringue para ficar discutindo posições teológicas. Não, não, não. Qual é a pauta central do cristianismo? Jesus salva, cura e liberta. O que passa disso é ensinamento, é doutrina, tá? Aí cada um desenvolve a sua crença, o seu segmento e acaba gerando o quê? Problemas sérios. Mas nós não estamos aqui para isso. Não, 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 não. Não, não. Quando eu vejo que alguém quer discutir, eu querido, olha só, você crê que Jesus Cristo salva? Você crê que Ele liberta? Você crê que Ele leva para o céu? Amém. Então, fechado, tá tudo certo. Não vou discutir aqui conhecimentos teológicos, tá? Até porque isso gera um desconforto, um cansaço mental. Mas se quiser, não tem problema não. A gente tá aí para defender aquilo que a gente acredita. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Bom, fechando aqui então, tá? Essa desconstrução de valores bíblicos empregadas aí por alguns que visam moldar a fé de muitos crentes através, tá, da nossa realidade. E isso tem acontecido através do tempo e da história com muita propriedade. Na época da igreja primitiva já tinha uns malucos entrando lá dentro, querendo mudar o conceito das pregações dos apóstolos. Já tinha. Uns tais dignósticos aí, e depois veio os agnósticos, e uma loucura doida. Pois é, e não para por aí não, o negócio vai se seguindo, tá? E a gente vai se deparando cada vez mais com opositores. Mas fica tranquilo, quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus disse, olha para cima, está próximo a redenção, Jesus está voltando. Vamos lá. No seu tempo, no tempo do apóstolo Paulo, eu preciso terminar isso aqui, fechando isso aqui. No seu tempo, Paulo descreveu pessoas orgulhosas, doentias e tomadas por desejos de discussões a respeito da fé. Sim, o apóstolo Paulo apresentou muito isso. Inclusive, uma de suas falas, quando ele vai se ausentar da igreja de Éfeso, a sua maior preocupação era que quando ele se afastasse, lobos cruéis entrassem do meio do rebanho. Pois é, ele tinha essa preocupação, porque existia lá, já na época, né, elementos que estavam tentando desconstruir a veracidade do cristianismo. Vê-se isso com muita clareza na carta do mesmo aos cristãos da Galácia, ok? É só dar uma lida lá que você vai ver o que nós estamos falando. Então, a respeito disso, o apóstolo Paulo se referiu a esses elementos, tá, que visam essas discussões a respeito da fé. Bom, acusadoras e sem piedade, onde vem a fé apenas como uma fonte de seus lucros mesquinhos. Essas pessoas, infelizmente, né? Fica quieto. Vamos embora. Aí a gente chega dentro da introdução da nossa lição. Bom, eu tomei a liberdade de deixar ela bem em condições de ser aplicada, né? Eu faço isso justamente para ter uma visão melhor, né, do que a gente está lendo e do que a gente vai falar logo em seguida. Quando a gente chega aqui dentro da introdução, eu coloquei algumas observações da introdução. E a primeira delas, tá, o autor já coloca aqui para a gente como pauta, os ensinos progressistas. O que fazem os ensinos progressistas? Ele continua dizendo, enfraquecem a autoridade da Bíblia. Olha só. Ou melhor, tentam enfraquecer, né? Porque a autoridade da Bíblia não vai se perder por causa disso. Não vai, hipótese alguma. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Todas quantas são as palavras do Senhor, tem dele sim. Promessas, tem dele sim. Se Deus falou, está falado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obviamente, essas falas, com toda a propriedade, caracterizam que a Bíblia não perde autoridade. Mas esses ensinos progressistas, daqueles que abandonaram a fé para ficarem no progressismo, pois é, tendo o progressismo como uma filosofia de vida, como uma filosofia social, como uma filosofia econômica, que até me dá pauta para falar mais um pouco da lição passada, onde foi colocado que a pobreza, a desigualdade e a injustiça são pautas que levam literalmente, né,
a essa confusão degenerada. E automaticamente eu não preciso da Bíblia para tratar dessas pessoas, eu só preciso saber lidar com a área econômica e levá-las elas para o lado social, tratando apenas a estrutura, não a questão da queda adâmica. Ou seja, é uma situação meio complexa, né? Mas isso aqui merece muito a nossa atenção e muito cuidado, tá bom? Então, esses ensinos progressistas enfraquecem, ou melhor, tentam enfraquecer a autoridade da Bíblia. Vamos lá. Suas heresias propagam que as Escrituras, olha que coisa interessante, as heresias aplicadas, deixa eu só voltar aqui e dizer para você que quando a gente fala de teologias ou de pensamentos progressistas, né, eu já falei aqui sobre filosofia e que está inserida dentro dessa realidade, mas nós vimos aqui, inclusive no plano de aula, algumas áreas sobre as quais essa área, né, trabalha com toda a propriedade, que é a teologia do liberalismo, né? A teologia negra, a teologia feminina, a teologia queen e tantas outras áreas que ela entra e coloca ali o seu pano de fundo para poder trabalhar. Então não é somente aqui eu falar sobre o progressismo sem ter uma base. Eu tenho que ter uma base para apresentar para vocês aonde ela está inserida e os motivos pelos quais ela tenta atingir com suas heresias a veracidade das Escrituras, ok? E aí o autor coloca aqui para a gente, suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros. Pois é, precisamos reescrever a Bíblia, né? Pois é. Tem erros na Bíblia. Ah, sangue de Jesus tem poder. Bom, quando afirmam que há erro nas Escrituras, isso aqui não é novo não, tá, gente? Isso aqui já é um pensamento bem antigo. Hoje em dia tem ganhado força, tá? A gente vai ver isso aqui com muita propriedade. Contém erros e que Deus não é soberano, tá? E que o sobrenatural é um mito. Pois é. Olha só. Suas heresias propagam, né, que as Escrituras contêm erro. Deus não é soberano. E o sobrenatural é mito. Sangue de Jesus tem poder? Meu Deus do céu. A abertura do Mar Vermelho é mito? Ah, não. Porque Gênesis não é real. Jó não é real. Misericórdia, Jesus. Bom, tais heresias são indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Sim, claro, essas heresias, tá, elas são indiferentes, literalmente, à doutrina bíblica do pecado. Por que são indiferentes? Porque a doutrina bíblica que fala sobre o pecado condena o pecado. E quem é pecador não gosta, porque gosta de viver no pecado, no lamaçal do pecado. E quem vive no lamaçal do pecado, obviamente que vai se opor à veracidade, à autenticidade das Escrituras. Mas a Bíblia não perde a sua autoridade. Oh, aleluia! Meu Deus! Relativizam os valores morais. Ah, tudo é relativo, queridos. Defendem a necessidade de ressignificar, de fazer uma nova tradução, de colocar um novo significado em relação à fé cristã. Ou seja, lembra daquele movimento? Pois é, aquele que você tinha que regredir, voltar ao passado e de lá vir se consertando até chegar onde você está. Meu Deus do céu. Isso é o que, gente? Isso é Bíblia onde? Ah, isso é farisaísmo, sei lá o que, isso é loucura. Tem nada escrito que você tem que voltar lá. Falei, né? E daí veio aquele movimento de célula, né? Não, você leva um para cá, levanta 12, dali você vai para lá, levanta mais 12. Tudo bem, o cristianismo tem essa visão de lá em lá pregar o evangelho, mas não tem essa preocupação de ficar levantando 12 aqui, 12 ali, 12 acolá, 12 lá, não, querido. É para ganhar almas. Ah, tudo bem, quem pratica, tudo bem, continua praticando, mas cadê a base bíblica para isso? Ah, Jesus, pelo amor de Deus. Aí pega texto sem contexto, torna isso pretexto para heresia.
Pronto, acabou. Fazer o quê? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Isso é mais uma pauta de quê? Desse sentido de ressignificar, de dar um novo significado às Escrituras. Que isso, gente? Jesus, misericórdia, me ajuda. Bom, por conseguinte, diz o autor, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Qual é a pauta principal desse sentido, desse liberalismo, dessa teologia progressista? Descaracterizar a Bíblia. E eu não estou falando do mundo não, gente. Estou falando de supostos dentro da casa do Senhor, trazendo falsos ensinamentos. Pois é, misericórdia, né? Foi pautado aí durante um tempo, né, sobre o dízimo, sobre o batismo com o Espírito Santo, e a loucura que isso causou. Misericórdia. Engraçado. Está na Bíblia. Então arranca da Bíblia, se tu tem autoridade para isso. Bom, se bem que a ideia de ressignificar, dar um novo significado, trazer uma nova interpretação, reescrever as Escrituras, né? Pois é, está inserido dentro dessa... está inserido dentro dessa nojeira teológica, que de teologia não tem nada. Mas vamos lá. Assim, o autor nos assegura que, vamos lá, nesta oportunidade que eu e tu e eu temos, tá, de verificar alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais eu, tu e eu, igreja que somos, devemos resistir aos seus efeitos maléficos, ok? Pois é, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, ok? Quando eu resisto ao diabo, eu estou resistindo ao caluniador. Automaticamente, o caluniador é um mentiroso. O mentiroso é o pai das heresias, é o pai das invenções. Tu acha que o diabo quer tirar você da igreja? Tem gente que diz, o diabo quer tirar você da igreja. Não, ele quer te destruir dentro da igreja. Porque aí você se torna uma laranja podre dentro da igreja. E quando você se torna uma laranja podre dentro da igreja, ele acaba com toda a igreja. Tu acha que ele quer te tirar da igreja? Não, ele quer te destruir lá dentro. E é o que nós temos hoje em dia, um monte de laranja podres no meio dos irmãos. Falei. Pois é, vamos lá, ponto. Meu Deus do céu, é forte isso aqui, né? Tópico de número 1, pontos de número 1, 2 e 3. Vamos lá, no tópico aqui de número 1, a descaracterização do cristianismo. Olha aí. Qual é a ideia? Descaracterizar. Destruir a forma. Alterar a forma, mudar a forma, da aparência que eu quiser. Isso é descaracterizar. Meu Deus do céu, o negócio é sério, né? Bom, no ponto de número 1, a deterioração moral. Deterioração moral. Tem que ler devagar, senão acaba enrolando isso aqui, né? Descaracterização, deterioração. Tem que falar muito devagar esse negócio. Mas vamos lá. No ponto de número 1 aqui, observe isso aqui. Bom, a expressão bíblica na pauta do autor, ele diz últimos dias. Vamos lá, últimos dias. Faz alusão, tá, ao período anterior à volta de Cristo, diz ele. Últimos dias. Faz alusão ou faz referência, se vocês preferirem, ao período anterior à volta de Jesus. É antes da volta de Jesus, entendeu isso? Bom, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. É o tempo praticamente em que estamos vivendo, né? Tem sido extremamente difícil
para o cristianismo nesses dias atuais, onde as redes sociais, onde a mídia tem ganhado um espaço assustador. Eu até salvei um videozinho outro dia, já está até aqui, se eu lembrar eu vou colocar ele aqui para vocês, tá? De um menino, né, sendo puxado por um celular. Pois é, eu achei tão interessante aquilo ali, porque o celular ele alimentava o menino, né? E quando o menino olhava para um lado, olhava para o outro para ver as coisas, o celular chamava a atenção dele e alimentava ele. Até que chega um momento em que ele percebe algumas coisas caindo no chão e uma atinge ele. Quando ele olha para trás, são os amigos dele brincando numa casa, na árvore. Aquilo chamou a atenção dele, de maneiras que o celular começou a entrar em pânico, desespero para prender ele. E quando percebe que ele já estava envolvido com os amigos, o menino pega o celular e desliga, bota o celular no bolso e vai brincar com os seus amigos. Pois é, quantas crianças estão sendo destruídas pelo celular? Quantos irmãos estão sendo seduzidos pelo celular? Nós mesmos. Parece que a gente não consegue viver sem isso, gente. Misericórdia. Tem hora que eu pego isso aqui e jogo para lá falando, não quero saber de você, sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Mas eu fico preocupado com as pessoas que podem me ligar ou mandar mensagem e eu acabo voltando para o celular. Esse é um problema. Tá? Eu vou começar a adotar algumas práticas diferentes, tipo assim, olha só, gente, de tal hora a tal hora, não me manda mensagem, não liga para mim não, principalmente para minha esposa, minha filha. Por quê? Porque aí é um tempo de você ficar livre do celular, porque isso te prende, te impede, te atrapalha, pelo amor de Deus. Você não consegue ler, você não consegue mais meditar, você não consegue mais orar. Isso aqui rouba todo o teu tempo. Eu vejo pessoas, né, fazendo lives de manhã, de tarde, de noite, se prendendo nisso aqui. Ah, sai fora, o sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui não é mais forte do que eu não, não. Tá? Isso aqui até atrapalha a nossa hegemonia com o Senhor. Agora, assim, imagina se adulto tem dificuldade, imagina criança, o dia todo ali, né? Joguinho para lá, joguinho para cá, quando é isso, entrando sabe-se lá Deus aonde. Mas vamos lá, é perigo. Bom, vamos lá. Bom, são tempos extremamente difíceis, literalmente. Bom, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que alerta quanto ao comportamento humano. Pois é, e ele diz aqui, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Olha que coisa, né? O apóstolo Paulo, tá? Ele alerta, ele chama a atenção. Como assim? O comportamento humano, que o que mais que a gente vê hoje em dia é a questão de comportamento, né? Comportamento se tornou pauta principal para minhas coisinhas que eu gosto, né? Para meus desejos, minhas vontades. Primeiro eu, depois eu, se sobrar um tempo eu de novo. Tá? E por aí vai, é o famoso hedonismo, literalmente, né? Então, o comportamento humano está associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação. O que essa deterioração moral faz na vida de uma pessoa que não busca se orientar os ensinamentos de Deus? Já não basta a gente olhar para o mundo e ver tudo isso literalmente. Agora você imagina os que estão dentro da igreja sendo aí violentados por essa mídia, levados e conduzidos por esses comportamentos que degradam a moral. Literalmente, quantos não estão já desmoralizados achando que tem moral? Pois é, perderam a moral há muito tempo. É um tal de sair da caixinha, né? É um tal de sair da caixa, é um tal de, pelo amor de Deus, ai Jesus, me ajuda. Por isso, segundo a lista paulina, há uma descrição da escada, ou melhor, da escalada dos pecados na sociedade. Bom, nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, né? Homens que são vistos... É só dar uma lida lá dos versículos 1 ao versículo de número 5, você vai ver ali os comportamentos, tá, liberalistas desses homens, fraudulentos, mentirosos, mesquinhos,
desobedientes. Pelo amor de Deus, tem uma lista lá, dá uma lida lá, pelo amor de Deus, caso você queira, só para corroborar com essa apresentação do autor aqui. Há uma lista nessa escalada apresentada por Paulo. E o que isso faz? Isso leva ao enfraquecimento, diz ele aqui, da doutrina bíblica. Eu já disse aqui. Bom, doutrina. O enfraquecimento da doutrina. Sim, a ideia é enfraquecer a doutrina. Ok? A ideia é deixar a doutrina sem autoridade suficiente para você acreditar e olhar por uma ótica do tipo, tudo é relativo. Sangue de Jesus tem poder. Tá aí. Relativismo que não aceita norma moral absoluta. Não existe absoluto. Tudo é relativo, querido. Pelo amor de Deus. E ainda instigam, pois é, a má conduta da humanidade. É o que a gente está vendo aí, gente. É um tal de lacração para tudo quanto é lado, pelo amor de Deus. Tá ficando feio. Tem que descaracterizar o formato masculino. Tem que descaracterizar o formato feminino. Porque a ideologia de gênero diz que você é o que você pensa que é. Eu sou um homem, mas o meu corpo é de uma mulher. Eu sou uma mulher, mas o meu corpo é de homem. Tu menstrua? Tu tem útero? Tu gera filhos? Não. Jesus. Pois é. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nesses últimos dias. Sim, quando estas coisas começarem a acontecer, declarou Jesus, olhar para cima, pois próximo está a vossa redenção. Nos últimos dias, a multiplicação do pecado, meu Deus do céu, está próximo à volta de Jesus. Porque hoje a multiplicação do pecado ganhou espaço assustador. Ganhou. Há uma banalização da fé nesses podcasts aí, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né? Há uma banalização por aqueles que um dia frequentaram o seio da casa do Senhor e hoje estão lá fora no mundo, se valendo do conceito que receberam lá no mundo e estão atacando a própria igreja. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, tu vai dar conta, tá? Ninguém mexe com a noiva do Cordeiro não, e fica impune não. Ninguém mexe com a igreja, fica impune não, porque Jesus declarou, viu, com toda a propriedade, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Foi Jesus que disse, não foi eu, foi ele. E se ele disse, eu assino embaixo. Ok? Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. O crescimento avassalador do pecado é uma pauta assustadora de que a volta de Jesus está mais perto hoje do que ontem. Meu Deus, não bastante, apesar das investidas heréticas, fechando aqui o ponto, a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos chama a atenção, nos adverte a viver uma vida de santidade. Em qualquer época da jornada cristã foi assim e hoje não vai ser diferente, não vai. Volto a frisar aqui, Levítico 11, 44 e 45. Ok? Deus chama os seus congregados à pauta da santificação. 1 de Pedro 1, 15 e 16. Pedro está sendo inspirado pelo Espírito Santo a chamar a igreja à pauta da santificação. Seguir a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Pronto, lindo demais. Jesus disse com toda a propriedade. João 17, 17. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Versículo 19 ele diz, porque por eles eu me santifiquei, por eles eu me
me separei, por eles eu me dediquei, por eles eu me consagrei, por eles eu me entreguei, pelo amor de Deus. Lindo demais. Jesus, eu te adoro, eu te amo. 2. A erosão da ortodoxia. Olha que coisa, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista, diz o autor, representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Pelo amor de Deus. Suas teses, diz o autor, suas teses, seus ensinamentos, tá? Reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Que abuso, né? Pelo amor de Deus. Ataque à ortodoxia. Permitam-me uma observação. Eu peguei essa pauta do autor e fizemos aqui algumas mudanças para facilitar a compreensão, né? Colocamos aí um subponto desse ponto, né? Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionada. Como assim? O fundamento da fé cristã é questionada quando reduzem, tá? O texto a um mero registro. Pois é, quando fazem isso, quando tentam diminuir, né, a veracidade das Escrituras, desconstruindo sua veracidade autêntica, Bíblia inspirada por Deus, quando fazem isso, tá, o fundamento da fé cristã passa a ser questionado. Pois é. 2, subponto 2, a autoridade bíblica passa a ser rejeitada, questionada, passa a ser rejeitada, suas verdades passam a serem negligenciadas. O conteúdo doutrinário da Bíblia, senhoras e senhores, cede espaço para a cultura. Olha que coisa, pois é. E quando cede espaço para a cultura, o entretenimento, pois é, passa a ser o resultado, tá? A qualquer custo. Então, vale mais, né, eu me beneficiar do que eu obedecer às Escrituras. Vale mais eu valorizar o conceito social, natural, do que eu entrar dentro dessa pauta espiritual bíblica. Por quê? Porque a Bíblia ela é um pouquinho dura, ela não tem meio termos com o pecado. Pecado é pecado e pronto, acabou. Vamos lá. Os cristãos, senhoras e senhores, tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando isto acontece, pois é, quando eu quero o resultado a qualquer preço, a qualquer custo, quando o entretenimento rouba a minha espiritualidade, quando as coisas materiais me tiram do foco Deus, e eu passo a ver o progresso como minha linha de pauta, de segmento, quando eu vejo a filosofia dele entrando dentro de mim e me afastando de Deus. Pois é, eu me torno mais amigo dos meus deleites, das minhas vontades, dos meus comportamentos, do que amigo de Deus. Misericórdia. Quantos perderam essa amizade com Deus? Pois é, porque preferiram os deleites do mundo. Bom, a vida na igreja, então, a partir desse momento, fica desprovida. Como assim? Desprovida de poder, de manifestação, de graça, de agir. Quantas igrejas você entra hoje e você já não vê mais aquele mover do Espírito Santo? Você já não vê mais aquela movimentação, tá? Onde almas são tocadas, vidas se arrependem. Você não vê mais isso, gente. É tão lindo quando você vê almas se entregando ao Senhor, quando você vê batismo com o Espírito Santo, quando você vê, né, o Senhor trabalhar de forma harmoniosa dentro da igreja. Ah, que isso, gente? Pois é, a igreja fica desprovida quando a ortodoxia passa a ser literalmente corroída por esses pensamentos legalistas, progressistas, insanos, que visam desconstruir a veracidade bíblica, que visam macular a autoridade da Bíblia. Pois é, a igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo. Bom, logo a mesma igreja
fica também sendo incapaz de ser um instrumento de transformação, tá, do caráter das pessoas. Bom, as pessoas já não conseguem mais ir para a igreja. E quem vai, até vai e murmura. Pois é. Não conseguem mais ver a igreja como solução. Não que a igreja seja, mas é que a igreja tem a solução. E a solução que a igreja apresenta é Jesus Cristo, através das Escrituras. Ok? Bom, mas quando essas pessoas ficam desprovidas dessa essência do Espírito Santo, com toda a propriedade por causa dessa erosão destruidora da fé, pois é, a igreja fica incapaz de ser um instrumento de transformação. Pois é, e aí, importante para a gente fechar aqui o pacote, importante, portanto, não podemos negociar, olha só, a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus. Claro, a gente viu isso aqui já na leitura diária, né? Pois é, não podemos negociar, não. Na primeira lição a gente falou sobre isso, né? É inegociável, não tem esse negócio aqui não, né? Não tem isso aqui, vamos negociar, não existe isso. A Bíblia é inegociável, ela é a verdade autêntica, ela é a revelação de Deus, dada pelo Espírito Santo, literalmente, pois é, tá? Meu Deus do céu, e somente ela tem o poder de constranger a consciência do pecador. Veja bem, quando ela age dessa forma, constrangendo o pecador, mostrando o seu pecado, porque a Bíblia é linda, né, nesse ponto. Ela adora mostrar o pecado. Sim, adora. Por quê? Porque a pauta principal é a regeneração desse pecador, é trazer ele de volta para o altar da adoração. Mas quando eles não querem e querem continuar no erro, aí se sentem constrangidos com a verdade bíblica. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. 3. A corrupção da fé. Eu vou tentar ser bem rápido, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, corrosão foi o que a gente viu em cima, erosão acaba se entrando dentro dessa ideia da corrosão também, tá no mesmo pacote. Bom, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Olha só. Bom, com o caráter humano maculado, vou um pouco mais além, o caráter humano maculado, a moral humana destruída, violada, a ética jogada de lado com toda a propriedade, a ortodoxia corroída, né, por conta da erosão, da destruição, literalmente, tá? Promove aí com toda a propriedade no cristianismo uma descaracterização, porque essa é a ideia, né? Esse ensino progressista visa descaracterizar as Escrituras. Bom, eu trouxe aqui, já que estamos falando de ortodoxia, eu trouxe aqui de volta a palavra ortodoxia da primeira lição, tá? Oriunda do grego ortos, cujo significado é correto, e da expressão doxa, tá? Cujo verbo dokeu, tá? Dá sentido de crer. Logo, temos aqui então a junção de ortodoxia, e a junção de otos com doxa significa crença correta. Bom, a corrosão da ortodoxia, a corrosão da crença correta, pois é uma das pautas do progressismo religioso, filosófico, social e econômico da sociedade. Mas queridos, isso é uma verdade. Porém, quando vê-se corrupção nessa pauta, logo percebe-se que, não por acaso, o apóstolo Paulo, diz o autor, acrescenta às práticas dos falsos cristãos a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências que não fazem parte da doutrina correta da ortodoxia bíblica. Sim, esse ponto aqui é importante a gente dar uma observada com muita calma, porque o apóstolo Paulo vai trazer para a gente
tá? Aonde essa corrupção, essa corrosão acontece com toda a propriedade, tá? É fruto de um ensinamento falso. A gente viu até aqui, falamos até sobre isso, né? A igreja da Galácia estava sendo atacada por ensinamentos falsos, né? Paulo até começa a sua carta declarando que se admirou vendo como tão depressa os irmãos estavam trocando de uma fé por outra. Esse maravilhar-se, admirar-se aqui é espanto literalmente. Paulo está dizendo, eu estou espantado. Como é que pode? Então de repente vocês mudam. E ele declara ainda que desça um anjo do céu, ou quem sabe um de nós mesmos venha pregar outra coisa além daquilo que vocês ouviram como verdade absoluta, concreta, verdadeira, centrada. Não. Descreiam, tá? Isso é maldição. Pois é, mas infelizmente existe muita gente querendo trazer maldição para dentro do cristianismo com seus ensinos heréticos. E aí isso acaba levando os cristãos a uma conduta repulsiva, né? Cujas concupiscências carnais entram literalmente em pleno, né, vigor em suas vidas. A gente tem visto muitos se afastarem da casa do Senhor por causa disso, ok? Isso não faz parte da verdadeira ortodoxia bíblica. Fechando aí, eu coloquei uma observação, né? Ele diz aqui que os hereges, né, cativam as pessoas por meio da sedução. Isso é uma verdade, né? As heresias, elas conseguem cativar as pessoas por meio da sedução. Essa sedução é literalmente um engano, com toda a propriedade, ok? Ele até coloca aqui, né, prostituição, ideologia de gênero, drogas, aborto, relativismo moral, fazem parte do pacote, literalmente, tá, dessa liberalidade com toda a propriedade dentro dessa corrosão, desse liberalismo, desse progressismo que visa descaracterizar a Bíblia Sagrada. Bom, ele ainda coloca mais aqui, por serem escravos das paixões, essas pessoas acreditam facilmente que os prazeres do corpo, tá, não podem contaminar a alma. Sim, eles usam de engano. E as pessoas que são enganadas, tá, por serem conduzidas escravas de suas próprias paixões e concupiscências, acabam achando literalmente que os prazeres do corpo não afetam a alma. Bom, e aí a gente volta a falar, tá? São pecados morais, são libertinagens, são abusos do corpo e tantas outras coisas, como já citei, prostituição, ideologia de gêneros, drogas, aborto, relativismo e por aí vai. Tudo faz parte do pacote. Sim, como de fato, a rebeldia, para a gente fechar aqui, tá? A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem, olha só, a rebeldia e a ausência de uma genuína conversão, tá, os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Pois é, as práticas pecaminosas, a libertinagem, os cunhos adversos a essas pessoas que se deixaram levar pelo engano, o autor declara aqui que fica difícil, né, chegarem ao entendimento. Por quê? As mentes já foram cauterizadas pelo pecado, gente. E quando a mente é cauterizada, misericórdia. Misericórdia. Bom, mas quem quer viver no pecado, infelizmente vai ter que encarar as verdades aí com toda a propriedade do juízo divino. Ok? Bom, queridos, então, chegando aqui dentro do tópico de número 2, né? A gente vai ver as teorias progressistas. Pois é, aqui dentro do tópico de número 2, no ponto de número 1 nós temos aí a desconstrução da Bíblia, no 3 nós temos o teísmo aberto, no 2 nós temos o teísmo aberto e no 3 a teologia da demitologização. Tem que falar esse negócio bem devagar, né? Misericórdia. Mas vamos lá. Bom, a desconstrução da Bíblia, o ensino progressista, tá?
e o desdobramento do liberalismo teológico, tá? Tem como pauta principal o repúdio à inspiração e a inerrância da Bíblia. Pois é, tem como característica repudiar a inspiração da Bíblia. Sim, a desconstrução da Bíblia é justamente tentar corroer essa inspiração, destruir essa inspiração, afastar os cristãos dessa verdade. Só que a Bíblia é muito clara, né? Toda a escritura divina, inspirada com toda a propriedade. Não tem jeito. Os 66 livros sacros aqui foram inspirados pelo Espírito Santo. Não tem jeito. Faz parte. Não tem como. A Bíblia, ela é inerrante, não contém erros. Aí me vem um bando de elementos aqui dizer que a Bíblia contém erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é mito. O sangue de Jesus tem poder. Bom, esse tipo de ênfase progressista chega a tratar com o antropocentrismo, o homem como centro. Veja bem, o antropocentrismo coloca o homem como centro do universo. O homem surgiu sozinho, sem o auxílio de ninguém. Então, automaticamente, ele não precisa de Deus, né? Essa é uma das primeiras realidades desse ensino. Ele diz aqui que esses ensinos, ou esse ensino, ele passa a ser literalmente egocêntrico, porque ele retira a convicção do pecado. Como eu vou tratar de pecado se eu surgir sozinho? Eu estou no centro do universo, eu sou o cara. Eu não precisei de ninguém para me criar. Então como é que eu vou falar de pecado? Que pecado? Pecado é tudo relativo. Não existe pecado. Bom, o parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras. Sim, a gente já falou muito sobre isso, né? Tanto reinterpretar quanto ressignificar. O que é isso? Dá um novo significado. E isso acaba entrando dentro daquela ideia clara e objetiva que isso aqui não passa de uma satisfação própria, tá? Da concupiscência humana. Eu preciso satisfazer a minha concupiscência, meus desejos, né? Aqui dentro precisam serem sanados por essa realidade. Bom, então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de forma social, com a, olha só, relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Ou seja, se entra dentro dessa realidade um evangelho que não necessariamente precisa-se de Jesus como ponto central de salvação, o homem pode alcançar a salvação de uma forma mais tranquila. Como assim? Uma reforma social ajuda o homem literalmente a chegar aonde ele... Foi o que a gente viu na lição anterior, né? Eu elimino o pecado original oriundo de Adão e coloco isso como estrutural. Quando eu elimino essa realidade de Adão e estruturar o trabalho, então eu consigo resolver os problemas. Eu não preciso da Bíblia para salvar o pecador. Que coisa! O sangue de Jesus tem poder. Bom, isso é pauta de quem? De segmentos religiosos adversos que existem por aí, que coloca a salvação do homem, por exemplo, aquela que diz que o homem, que para alcançar a evolução, né, ser iluminado, ele precisa passar por uma série de processos. Ah, que isso? Elimina o trabalho da redenção, tá, oficializado por Cristo na cruz. Número 2, o teísmo aberto. Bom, outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. O que é isso? Ele diz aqui, nessa teologia Deus é limitado, não conhece o futuro, não exerce controle absoluto, meu Deus do céu, nem tem controle também sobre a vida humana. Isso aqui parece um daqueles amigos de Jó, né, falando, né? Pois é. Mas vamos lá, olha só. Deus é limitado. O futuro ele não sabe. Não tem controle absoluto nem sobre o próprio homem, quanto mais pelo universo. Misericórdia, que pensamento do cão é esse, né? Afirma-se que o divino
né? O conhecimento divino das coisas, tá, estão por acontecer. Depende da sua ação livre, claro. Depende de você. Pois é, eu não preciso de Deus para ter conhecimento, tá, das coisas que estão por acontecer. Sangue de Jesus, né? Rejeita-se o conceito de presciência, saber antecipadamente, ou seja, Deus não tem isso, tá? Ele não sabe das coisas antecipadamente, e é claro que isso é uma heresia assustadora, né? Com certeza. Bom, Deus foi surpreendido pelo pecado, segundo eles. Deus foi surpreendido pelo pecado do Éden. Ah, meu Deus! E forçado a redesenhar a história. Deus foi surpreendido e forçado a redesenhar a história humana. Não, Deus. Então Deus não foi forçado a nada. Deus sabia. E por saber, o plano divino através dos séculos não começa no Gênesis, começa antes do Gênesis, ok? Quando esse plano divino de salvação de Deus, arquitetado antes... Ah, pastor, isso é antibíblico, não está na Bíblia não. Então lê Efésios direito, querido. Lê a carta de Paulo aos Efésios direito. Dá uma lida direitinho ali. Está escrito lá com toda a propriedade que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos elegido nele, nos escolhido com toda a propriedade, antes da fundação do mundo. Onde começa o plano divino? Onde começa o plano de salvação de Deus? Antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Que o homem que Deus cria, coloca no mundo, a Eva que Deus cria, coloca no mundo, já estavam propensos à queda. Eles iriam cair e Deus iria permitir a queda. E através da queda deles, maculados, fracassados, pequenos, diminutos, Deus ia levantar um povo que iria adorá-lo por vontade própria, não por imposição. Ok? Então o plano divino através do século é uma coisa linda. Eu acho que eu não preciso nem continuar mais aí, né? Vamos pro 3, vamos. Teologia da demitologização. Tem que falar isso devagar. Ele começa aqui contando um cunho histórico de 1958, quando Rudolf Bultmann propôs uma proposta de programa de demitologização dos textos. O que é isso, pastor? Ele diz que o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, que se destina a transmitir um conceito de fé. Isso é o autor dizendo, tá? Para esse teólogo agora, sim, ele, né, havia mitos na Bíblia. Ele diz que havia mitos na Bíblia e era preciso separar esses mitos da verdade. Era preciso ver dentro da Bíblia aquilo que era mito e separar da verdade. Ok? Bom, nesse pensamento, céu e inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passaram a serem vistos como, olha, como mitológicos, assuntos mitológicos, tá? Céu, inferno, demônio, diabo. Não, isso é tudo mito, não faz parte da veracidade bíblica. Bom, ele diz aqui que até o autor dizendo que esse pensador coloca até a concepção, tá, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo também são classificados como mitologia. Que doido, né? Pelo amor de Deus. O autor diz aqui que nessa teologia, ou nesse pensamento, acaba-se vendo que a Bíblia não é crível, ou seja, não temos como acreditar na Bíblia. Tirando tudo isso, a Bíblia não é um livro que mereça o nosso credo, a nossa fé. Não. Por quê? Ele continua dizendo, se forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais, tá? Em oposição a esses disparates, ratificamos, a Bíblia é a verdade plena de Deus, ok? Atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Ou seja, não tem como eu aceitar isso aqui, porque aí eu não vou acreditar na Bíblia. A Bíblia
é a regra de fé, é o livro de autoridade, ok? E a Bíblia está acima de todos os outros livros que existem na humanidade, tá? Bom, tópico de número 3, finalmente chegando aqui na reta final. Refutando o ensino progressista, ok? Bom, meu primeiro ponto de abordagem fala sobre reafirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, ensinar as doutrinas bíblicas. E o terceiro, enfatizar a santificação. Então vamos lá. Em refutação ao ensino progressista, precisamos reafirmar, tá? Com toda a propriedade que a inspiração divina da Bíblia, tá? É inerrante, é infalível, é imutável, ok? E diz mais ainda que devemos validar, tá, o princípio sola escritura, somente as escrituras, tá, que foi instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e prática com toda propriedade. Sola escritura, ok? Bom, nessa direção ele traz ainda Lutero, dizendo que o mesmo advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus dos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Sim, olha que coisa interessante. Quando ele traz à tona aqui o pensamento desse homem clássico que é Lutero, com toda a propriedade, ele diz que há uma necessidade da gente separar o que foi entregue por Deus daquilo que foi inventado. Pois é. E, diga-se de passagem, Lutero tinha uma bagagem assustadora para falar isso aqui com toda a propriedade, né? Quem não assistiu a película Lutero, assista. Eu sempre recomendo. Quando eu falo de Lutero, eu recomendo essa película, muito boa, né? Eu acho engraçado quando ele vai até Roma e dos 12 apóstolos que morreram ali, tinha não sei quantos, tinha mais de 12. Bom, mas enfim, é uma história que merece a nossa atenção. Então, se você puder assistir, assista, você não vai se arrepender. Bom, Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras, tá, é solapada quando sua vontade é negada. Olha só, e reinterpretada. Armínio professa, tá, que quando a autoridade das Escrituras é negada, quando a sua verdade é negada e reinterpretada, é porque isso aqui ele estava vendo com muita propriedade, né? As pessoas, para o benefício próprio, interpretam a Bíblia do jeito que eles queriam, ok? E é claro que a igreja, com toda a propriedade, só ela tinha o poder de usar as Escrituras e automaticamente qualquer outra pessoa não poderia usar isso, ou acabava deixando a palavra, né, com toda a propriedade nas mãos de quem usava ela de acordo com o seu bem-querer, com a sua vontade, com as suas exegeses pessoais. É o que Armínio alerta aqui, tá? São reinterpretações. Volto a falar, né, do grande pregador Lutero, né, falando sobre o poder do evangelho transformador, e para confrontar veio João Tetzel pregando uma outra coisa, ou seja, negando a verdade, tá, e reinterpretando o que as Escrituras não diz, né? Enquanto Lutero pregava o arrependimento, Tetzel pregava que somente o tinitar de uma moeda no fundo do gasofilácio já era o suficiente para que aquele pecador alcançasse uma morada nos céus. Ah, que isso! Sangue de Jesus tem poder. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência. Sim, quando nós oferecemos resistência pautada e centrada na Bíblia, é claro que isso acaba avultando muita gente. Vamos lá. Número 2, ensinando as Escrituras bíblicas. Aqui ele coloca em evidência a grande comissão. Eu coloquei tudo bonitinho para a gente acompanhar, né? A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. A grande comissão tem a missão
de fazer discípulos, ganhar almas para Jesus com toda a propriedade, tá? E isso acaba sendo uma ordenança deixada pelo Cristo, conforme a gente vê até mesmo aqui em São Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Indo pelo mundo, né? Levando a palavra do Senhor, levando almas aos pés do Senhor, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem dada por Jesus com toda a propriedade. Devemos proclamar o Evangelho, tá? É incumbência, tá, da igreja levar a mensagem de Cristo, tá? Vamos lá, a incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduo, diz o autor aqui. É responsabilidade da igreja, diz ele, evangelizar o mundo. Sim, é responsabilidade da igreja evangelizar. Jesus deixou uma ordem para a igreja: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso Jesus separou e ordenou a grande comissão, tá? Começando pelo seu colegiado apostólico, com toda a propriedade para a divulgação e pregação do Evangelho. Então temos uma missão. E claro que quando a gente prega o Evangelho, leva a palavra do Senhor com toda a propriedade, a gente vai bater de frente com o pecado. E batendo de frente com o pecado, a gente vai encontrar resistência. E quando a gente encontra resistência, a gente encontra deturpadores. E quando a gente encontra deturpadores, a gente encontra crivos adversos, teologias adversas. Mas o Evangelho precisa ser pregado independente de qualquer situação, tá? Bom, para eu ter base com toda a propriedade, assim como Paulo era aplicado e exortava literalmente os seus irmãos a serem praticantes, a serem dados, a serem dedicados ao ensino, aqui mais uma vez a gente volta a dizer que é importante o ensinamento bíblico. Está escrito aqui. Bom, é importante, tá? E diga-se passagem, pegando a pauta do autor, a atividade, tá, de instruir é essencial. Por quê? Porque quem instrui, quem ensina, tem a intenção de corrigir o erro. Então a igreja está aqui para isso, nós estamos aqui para isso, tá? Para corrigir o erro. Tem pautas aí, você pode ficar à vontade só para confirmar o que eu estou dizendo. Bom, essa atuação é primordial na transformação da velha criatura. Sim, essa atuação da igreja, esse papel da igreja é importante, tá, na transformação de vidas. A igreja precisa cumprir o seu chamado para que vidas venham serem alcançadas literalmente, ok? Somente por meio da pregação do Evangelho do Cristo é possível ver, tá, formação de caráter cristão em pecadores, tá, arrependidos, vindo ao encontro de Jesus. E isso acaba gerando um crescimento, sim, importante, a nível de vida, a nível de espiritualidade saudável. Precisamos, senhoras e senhores, tá, manter a pauta do ensino aos nossos alunos com toda a evidência. 3, enfatizando a santificação. Eu até já falei um pouco sobre isso, né? Bom, o fortalecimento da autoridade bíblica e aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelada a uma vida de santidade. Sim, com toda a propriedade. Jesus deixou isso muito claro, né? Aqui em 1 de Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo, é a pauta principal deixada por ele. Fizemos alusão ao que Cristo disse lá em João 17,17. Através das escrituras, da palavra, o crente pode alcançar essa santificação, tá? E automaticamente o autor dos Hebreus deixa uma pauta importante também, já falei sobre isso, volto a falar novamente, sem problema nenhum, né? Seguir a paz e a santificação. Então a santificação é importante demais na vida do cristão. Ele coloca aqui até a raiz grega, né? Aiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Olha que coisa linda, né? Olha só, separar, purificar, consagrar. Muito bem. Aí ele coloca aqui de forma mais clara, né? O adjetivo santo, tá? É a tradução do vocábulo ágios. Olha que coisa. Bom, desse modo, santificação é operada pelo Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado para Deus. Eu acabei de falar sobre isso, né? O que é santificação? Santificação é separar
né? Consagrar para Deus e ser dedicado literalmente para Deus. Aí entra aqui mais uma, né? Separado, dedicado, consagrado, entra dentro dessa ideia de purificado com toda propriedade. Ok? Bom, direto para a conclusão. Bom, as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. Sim, a conduta humana, tá? A conduta humana, o comportamento humano visa essa realidade, a descaracterização da fé. A gente vê isso aí direto, pelo amor de Deus, tá? E é claro, essa heresia progressista acaba tendo aí um papel importante para o enfraquecimento da ortodoxia, né? E instigando a frouxidão moral. A frouxidão, mais uma vez, volta aqui, né? E a gente fala sobre que o perigo dessa frouxidão tem gerado crentes problemáticos, crentes doentes, crentes fracassados, crentes geração danoninho. Pois é, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada, e agora daqui a pouco só Jesus na causa. A gente está orando para Deus entrar aí com providência, porque senão o negócio vai ficar pior. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia. O que é isso? Vai ou não vai? Fico ou vou? O que eu decido? Inércia é isso. Não sai do lugar, não avança nem recua, fica ali. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Bom, a igreja precisa tomar uma posição. Sim, a igreja precisa sair da inércia e atuar com veracidade. Bom, a gente vê uns poucos aí se levantando e falando, mas na verdade a maioria parece que tem medo de falar. Está todo mundo alcunhado aí, né? Ao medo, entrelado ao medo, não quer largar, não quer falar, tem medo de falar. Daqui a pouco a gente vai ver crentes aqui pregando, todos e todas, né? Todos, né? Pois é, só o sangue de Jesus. Todas digo eu. Todos digo eu. Você vai ver, irmão. E se não pregar, só o sangue de Jesus. A gente espera que não, né? Mas vamos lá. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis, atemporais da Bíblia, são exercitados pelo poder de Deus. Sim, querido. Para fechar o pacote bonitinho, tá? Nós falamos aqui sobre uma vida de santidade. Precisamos levar uma vida de santidade. Precisamos valorizar a ortodoxia correta. Precisamos entender que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, tá? E não vai ser a descaracterização, não vai ser a corrosão, não vai ser a erosão, tá? Que vai tentar implodir aqui por dentro a igreja do Senhor, porque essa é a ideia dos heréticos, né? Porque essa é a ideia do pensamento progressista. Do pensamento progressista, né? Implodir a igreja por dentro. O que é implodir? Você pega um prédio, coloca um monte de dinamite, ele cai certinho, né? Não cai nem para o lado, ele cai certinho. É fazer isso dentro da igreja. E volto a dizer, repito, volto a dizer aqui, a ideia de Satanás é fazer com que isso aconteça por dentro da igreja. Ele não quer tirar você da igreja, ele quer que você fique doente dentro da igreja. Se torne uma dinamite de implosão dentro da própria igreja, trazendo todos os crentes abaixo, né? É a laranja podre que contamina todo mundo. Mas enfim, bom, então eu preciso me precaver, eu preciso resistir ao diabo, eu preciso resistir ao pecado, eu preciso literalmente levar uma vida centrada e pautada de acordo com as Escrituras, tá? Que Deus te abençoe, eu espero que esses poucos momentos passados aqui juntos possam servir aí de ajuda. Então, que Deus abençoe, pastor José Francisco J. Silva se sente grato pela tua companhia. Beijo no coração e até a próxima. Tá liberado do sofá, tá? Eu acredito que a pipoca já acabou. Deixa Deus te usar e vamos que vamos até a próxima.